o Cordeiro que foi morto. Santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Digno é o Cordeiro que foi morto. Santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tu, Rabassora, Barabás, e eu te adorarei. Nós te adoramos, Jesus. Nós te exaltamos, Jesus. Digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro. Novo cântico ao que se assenta, ao que se assenta sobre o trono do céu. Você pode erguer a tua mão e declarar que Ele é santo nessa noite. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir, e há de vir, e há de vir. E com a criação o Rio de Janeiro canta louvores a ti, o Rei dos Reis. És tudo para mim, és tudo para mim, e eu te adorarei. Adore a Ele nessa noite. Ah, Jesus, nós te adoramos, nós te exaltamos. Fica à vontade aqui nesse lugar. Escute isso. Está vestido Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida. Ele é misteriosa, água viva. Declare que Ele é santo. Ele é santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir, e há de vir, e há de vir. Andando sobre as nuvens Ele vem, andando sobre as nuvens Ele vem, andando sobre as nuvens Ele vem, Ele vem, Ele vem, Ele vem, Ele vem, Ele vem. Andando sobre as nuvens Ele vem, Ele vem, Ele vem. Ele é santo, 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 exaltado, maravilhoso, digno de toda a glória nesta noite. Escute isso. Maravilhado. Jesus, teu nome é força, Ele é fôlego, Ele vai encher este lugar. Ele é misteriosa, água viva, água viva, água viva, água viva. Declare que Ele é. Oh, aleluia.
Tu és por quem a minha meu Salvador, Tu és por quem a minha alma esperou. És fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, segura. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu sem me ouvir, peça para ele porque ele está aqui nessa noite. Diga: dai-me de beber, pois tenho sede. Eu não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou. De beber, pois tenho sede. Em outras fontes eu não precisarei aqui voltar. Eu não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu declarar isso. Tu és meu Salvador, Tu és por quem a minha alma esperou. Ele é a fonte, a rocha que sustenta, fonte inesgotável de graça, de poder. Ele é, Ele é, Ele é, Ele é. Diga pra ele assim: olha, distante de ti, Senhor, escuta o meu clamor, mas que o ar teu respiro, preciso de ti, distante de ti, Senhor, distante de ti, Senhor, não podemos viver, não. Escuta o meu clamor, mas que o ar
as lutas vêm tentando me afastar de ti. Abraça ela pra mim aqui, por favor. Procuram me cegar, mas eu não vou desistir. Ajuda-me, Senhor. Eu quero prevalecer contigo até. E as lutas vêm tentando. Ele está aqui neste lugar, Ele é digno. Me cegar, mas eu não vou desistir. Ajuda-me, Senhor. O que fazer quando Ele se manifesta? Como segurar a glória dEle? Não tem como segurar Ele. Há uma unção de quebrantamento aqui neste lugar. Para finalizar, erga a tua mão e diga para Ele que distante dele você não vive. Diga para Ele: distante de ti não vale a pena existir. Escuta o meu só a igreja diga: distante de ti, Senhor. Diga para Ele: distante de ti, Senhor. Aleluia, aplauda ao Rei dos Reis nessa noite. Irmãos, sem mais demoras, abra comigo a palavra do Senhor no livro de Apocalipse, capítulo 5, a partir do versículo 1. Aleluia, Ele está aqui nesta noite. Deus continue abençoando as irmãs do louvor. Como é bom estar na presença de adoradores que adoram em verdade. Precisamos entender que a escola forma músicos, mas o céu forma adoradores. Não é errado aprendermos, mas a graça sempre virá primeiro em nossas vidas. Apocalipse capítulo 5, a partir do versículo 1. Se os irmãos quiserem, pode ficar aí. Amém. Fique sobre os seus pés, você que pode, não será uma leitura extensa. Apocalipse capítulo 5, a partir do verso 1. Assim diz a palavra do Senhor. E vi na destra do que estava assentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos.
E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciões, um cordeiro, como havendo sido morto. Tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava assentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro, de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue nos compraste para Deus de toda tribo, língua, povo e nação. Pode se assentar, glorificando, exaltando, louvando, engrandecendo, porque Ele é digno. Queridos, o livro de Apocalipse é um livro escatológico, onde fala acerca do fim das coisas. Fala acerca do fim das coisas para alguns e sobre o recomeço para outros. O livro de Apocalipse, de sobremodo, é um livro que a gente lê com medo. Porque é um livro que fala acerca do fim, acerca do que vai acontecer sobre a terra. O apóstolo João, denominado o apóstolo do amor, que se denomina o homem que deitou no ombro, ouviu a batida do coração do mestre. Não é que Jesus o reconhecia como melhor do que os demais, mas João queria uma intimidade, e ele se aproxima, e a Bíblia diz que todos aqueles que se aproximam de Deus de maneira nenhuma são lançados fora. João tem uma grande missão. A missão de João é uma missão um pouco difícil. Por isso que a sua vida é tentada, por isso que tentam matar, tentam destruir, tentam exterminar, para que ele não viesse escrever tudo aquilo que ele via. João, ele é cerrado em uma ilha por nome de Pátimos, onde a vida dele não foi uma vida muito fácil, aonde eu tenho certeza que o ministério profético de João vai ser muitas das vezes, humanamente falando, sozinho. Mas João tem uma grande missão. Qual é a missão? A missão que o próprio Deus o dá no capítulo 1 de Apocalipse. E João, tudo aquilo que você vê, João, escreve. Escreve, porque essas coisas hão de acontecer. O anjo de Deus certifica João que o que ele estava escrevendo, ele não estava simplesmente escrevendo, iria acontecer. João então é cerrado na ilha de Pátimos, e Deus dá ordem a João, orientação a João para escrever as 7 igrejas da Ásia. Mas hoje nós vamos falar um pouco acerca deste livro que João vê no capítulo 5 de Apocalipse. A palavra de Deus diz em Isaías 53 que quem deu crédito à nossa pregação, ele foi humilhado, desprezado, conhecido como o mais indigno entre os homens. Ele foi levado na figura como um cordeiro, uma ovelha muda ao matadouro. Jesus no Antigo Testamento
é reconhecido como um cordeiro. A palavra de Deus no livro de Levíticos, no capítulo 6, vai falar acerca da ordenância que Deus dá a Moisés. Ordenância esta do sacrifício, da expiação, do holocausto. Deus vai dizer a Moisés, o homem que tinha autonomia, diálogo, conhecimento e falava face a face com Deus. Moisés, que fugiu para o deserto de Midian, mas o Senhor foi lá e o encontrou, em uma sarça ardente se apresentou para ele, e nunca mais ele foi o mesmo. Moisés então é encarregado a instruir, a arrancar o povo do Egito. Ele é encarregado de escravo, patenteá-los e torná-los filhos. E não é uma tarefa muito fácil, porque a escravidão acostuma. Escravidão não tem lei. Faço o que eu quero, como eu quero, do jeito que eu quero e na hora que eu quero. O próprio Deus fala para Moisés: Moisés, sobe ao monte, escreve as tábuas da lei, porque os meus filhos terão leis a serem cumpridas. O evangelho não é como eu quero, do jeito que eu quero, absorvo o que eu quero. O evangelho tem leis, e leis que precisam ser seguidas. Leis que o próprio Cristo estabeleceu sobre esta terra. Precisamos trilhar o caminho dele e andar pelo caminho que ele andou. Somos filhos, servos, geração eleita, sacerdócio santo, mas isso nos cobra um posicionamento de filhos. Moisés então, ele é orientado por Deus a orientar Arão, sacerdote, como seria feito o sacrifício, o holocausto, a expiação do pecado. Capítulo 6, Deus se apresenta a Moisés e fala para Moisés: Moisés, fala para Arão, que quando a congregação, quando os santos pecarem, eles precisam apresentar um cordeiro de sua estimação, um cordeiro sem mácula, sem mancha, sem sujeira, que fosse do rebanho, que fosse do seu apreço. Além de pedir um cordeiro, Deus não pedia qualquer cordeiro. Deus pedia um cordeiro que aquele que fosse sacrificar o amasse. Deus pedia um cordeiro para aquele que fosse sacrificar o amasse. Um cordeiro de sua estima. E toda vez que alguém pecava, este levava esse cordeiro até o sacerdote. O véu ainda não tinha se rasgado, não era tão fácil. Não era da forma que hoje entramos para o quarto, temos livre acesso, e ainda assim menosprezamos a graça que não foi de graça. Era mais difícil porque toda a congregação tinha ciência do seu pecado. Era mais difícil porque o sacerdote tinha acesso ao que você tinha feito. Causava vergonha, mas essa era a forma correta de arrumar as coisas. E ali o cordeiro era levado, um cordeiro de sua estima, era levado até o sacerdote. O sacerdote oferecia um holocausto. Mas qual era a maneira de oferecer um holocausto? O sacerdote colocava uma roupa de linho, oferecia um holocausto, e o holocausto precisava ficar aceso do romper da noite ao amanhecer. Imagine você o trabalho que dava a manter essa chama acesa do romper da noite ao amanhecer. O sacerdote tinha que tomar cuidado, porque uma hora ou outra o fogo poderia se apagar. E esse fogo que é tratado em Levítico não é o fogo que manifesta o Espírito Santo de Atos 2. Esse fogo que é referência em Levítico é o fogo que consome todo o pecado. É o fogo que queima toda a impureza. É o fogo que extermina o pecado, limpa o homem e o purifica para a redenção. Esse fogo que Moisés está dizendo não é qualquer fogo. É um fogo de purificação.
É um fogo de limpeza. Não é um fogo de movimento, aonde eu sou cheio, mas o meu comportamento não condiz com aquilo que eu recebo no culto. Não, era um fogo diferente. Era um fogo que apresentava o pecado para consumir o mesmo. Era um fogo que trazia vergonha, mas depois trazia salvação. O sacerdote então ali pegava esse sacrifício que precisava ser vivo, oferecia, e ali a expiação do pecado era recebida por Deus. Era necessário tirar as cinzas que o fogo causava, tirar as cinzas que impediam com que o fogo pegasse naquele sacrifício. Lembra que eu te falei que o cordeiro tinha que ser de muita estima, de muito cuidado, adoradora, de quem estava oferecendo? Aí vem o nosso Pai, olha para Ele mesmo, olha para a terra e não vê ninguém que possa ser o cordeiro vivo. E o que acontecia no Antigo Testamento, agora no Novo é diferente. Não é todo ano que o pai vai morrer, que o filho vai morrer, não. Basta apenas uma vez para a redenção alcançar as nossas vidas. Deus olha para a terra, não vê um justo sequer. Então a Bíblia diz que Ele despe, Ele por um tempo se abre mão da sua glória, vem sobre a terra como homem, e a Bíblia faz questão de mencionar, homem de dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre as suas pisaduras a caminho do Gólgota fomos sarados. Cada passo que o Cristo dava era uma salvação que ele trazia para a humanidade. E ele foi levado como ovelha muda, e alguns diziam: salva-te a ti mesmo. Mas o cordeiro não podia falar, mas o leão iria ressuscitar. Ele ia levado como ovelha muda ao matadouro. Imagine, alguém dizia: crucifica ele, solte Barrabás. Mas ele não podia parar o propósito, porque o propósito era maior do que a dor. Ele não podia simplesmente parar no meio do Gólgota e dizer: não vou morrer. Pelo contrário, o cordeiro está sendo levado, mas a gente conhece o final da história. Tem alguém dizendo: olha, é cordeiro. Ele disse que era Cristo, ele disse que era o Senhor, ele disse que era o Salvador. E o cordeiro, pastor Samuel, está sendo levado como ovelha muda ao matadouro. Primeiro dia, a treva sobre a terra. Segundo dia, a treva sobre a terra. Terceiro dia, o cordeiro que foi morto ressuscitou como um leão da tribo de Judá, e ele está aqui nesta noite. Você consegue fazer um cordeiro se calar com facilidade. Agora tenta calar o leão da tribo de Judá. Não dá para calar. Ele tem autoridade, ele tem poder, ele tem graça, ele tem glória. E quando ele decide salvar, eu posso me levantar contra, mas se ele quiser salvar, ele tira o traficante da droga, ele tira o prostíbulo, ele tira a prostituta do prostíbulo. Quando ele quer salvar, meu irmão, se eu fosse você, já estava dando um brado de vitória, porque ele não está aqui como cordeiro, mas ele está aqui como o leão, o leão que venceu a morte. Ele venceu a morte. A gente sabe que lá na cruz, um ladrão vai dizer: ele não é Cristo, salva-te a ti mesmo. Mas Jesus nunca precisou mostrar poder para ninguém. Ele nunca precisou curar para que eu creia que Ele é Deus. Ele é Deus se Ele fizer.
Se ele não fizer também, e ninguém tira ele do trono, ele está lá sentado. Lembra de Satanás em Mateus 4, quando ele vai tentar o nosso Jesus? Se tu és filho de Deus. Ele sabia com quem ele estava falando, mas ele queria com que Jesus mostrasse a sua autoridade em uma hora impropícia. Se tu és filho de Deus, faça isso, faça aquilo. Faça com que essas pedras se transformem em pães. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Se tu és filho de Deus, pule desse penhasco e viva. Não tentarás o Senhor teu Deus. Se você se prostrar e me adorar, tudo isso será teu. Somente ao Senhor teu Deus. O que Jesus estava dizendo para o diabo é: eu reconheço a minha natureza, e até você tem que reconhecer, mas eu não vim para provar para você quem eu sou, porque você já sabe quem eu sou. Eu vim para salvar, para libertar, para curar, para restaurar, para trazer vida. A preocupação de Deus não era mostrar quem ele era para o diabo. A preocupação de Deus era que eu e você estivéssemos aqui em um culto como esse, sem olhar placa, sem olhar ministério, dizendo: oh Senhor, eu te amo, eu te adoro, eu te exalto. A preocupação de Deus era que a união dos pastores nesse dia estivessem unânimes, adorando a quem é digno. Essa era a preocupação de Deus. Santo de Israel. Com muito carinho, olhe para alguém e diga assim: está preocupado em mostrar autoridade para quê? Eu sou. Tem que me reconhecer. Erebá, sou da Rabai. Se não me chamar de pastor, eu não prego. Se não me chamar de cantora, eu não canto. Que isso, irmão? O sumo sacerdote era chamado de Jesus, o Nazareno. Oh glória, ele não entrou de limusine não, mas ele entrou montado em um jumentinho. A Bíblia faz questão de narrar que era um jumento pequenininho, porque a autoridade de Deus não estava em título, mas estava em quem ele era. E quem ele era, nada podia mudar. Quem você é, nada e nem ninguém consegue mudar, não. O inferno reconhece quem você é. O inferno reconhece quem você é. Ele sabe quem você é. Então está preocupado com o quê? Se tiver no cartaz eu canto, mas se eu não tiver eu canto a si mesmo. Se o meu nome tiver no cartaz eu prego, mas se não tiver eu prego a si mesmo. Porque o importante é que ele esteja no centro. Jesus não se preocupava, pelo contrário, Jesus levava os fariseus a entenderem que não era sobre o que o homem fazia, era sobre quem ele era. Jesus por muitas vezes era tratado pelos iletrados como alguém que não tinha sabedoria. Se ele fosse Cristo mesmo, se ele fosse o Messias, saberia que quem o estava adorando era um pecador. Importa a vocês o que é mais fácil dizer: ao paralítico levanta e anda, ou perdoado estão seus pecados? Não preciso provar, mas já que vocês querem que eu faça, paralítico, toma a tua cama, levanta e anda. A multidão precisa que alguém prove algo para que ele saiba que Jesus está no ambiente. Mas eu quero acreditar que nessa noite a Assembleia de Deus Ademave não vai precisar de muita coisa para acreditar que ele está no ambiente, porque você vai senti-lo aí, você vai ser cheio pelo poder dele, vai ser impactado pela glória dele. Ele não vai precisar curar para você adorar, ele não vai precisar abrir a porta para você adorar, mas você vai nessa noite dizer: eu entrei para prestar culto, e culto racional, como a adoradora disse aqui. Eu entrei para adorar, 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 mas a hora vem, e a hora já
chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, sem querer nada em troca. Esses cultos, pastor, ele incomoda um pouco o inferno. Sabe por quê? Porque o inferno quer colocar briga de poder. Esse tipo de trabalho precisa de constância de oração. Porque eu vi no cartaz e fiquei alegre: união de pastores. Esse tipo de trabalho coloca o cabeça como Cristo e a noiva como o corpo. Esse tipo de trabalho dá uma mexida com o sistema. Mas a ordem que Deus dá é: não pare, continue trabalhando. O cordão de 3 dobras, ele é um pouco mais difícil de se arrebentar. O próprio Jesus disse: andem de 2 em 2, porque se um cair, o outro. Não é para terminar de derrubar, irmão. Pecou, errou, caiu, levanta. Rabaçou, rabai, erebarabaçou, diribás, ei. Quem é você e quem sou eu para determinar tempo de utilidade? Para dizer quando Deus tem ou não tem que usar ninguém? Para dizer quando Deus tem ou não tem que levantar alguém? No capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, Paulo está a caminho de Damasco, quando o Senhor vem e diz para ele: Paulo, Paulo, por que me persegues? A Bíblia diz que ele cai de um animal, fica cego por 3 dias. Mas a mesma visão que Deus está dando para Ananias, anos de crente, Deus também está dando para Paulo. Deus vai até a casa de Ananias e diz para ele: Ananias, vai à rua chamada à direita, porque tem um vaso para mim, escolhido, separado, valoroso, chamado. O mesmo Deus está descendo lá onde Paulo está e dizendo para Paulo: Paulo, está vindo um homem aí que vai pôr a mão sobre a tua cabeça. Ministério é para levantar, ministério é para trazer redenção, cura, salvação. Deus está preocupado para onde a sua alma vai. Se me chamar pelo nome, tirou minha autoridade. Se não me chamar pelo título, não prego. Jesus era chamado como Jesus e ponto final. E ele não deixou de ser Deus por isso. Levanta a tua mão, porque eu quero profetizar sobre a tua vida. Não importa como vão te chamar, importa como Ele vai te conhecer. Podem te chamar pelo nome, podem querer revogar a unção que Ele colocou sobre a tua vida, podem achar que a unção está na gravata e no paletó ainda, que usos e costumes são de cada denominação e precisamos respeitar. Mas o que eu quero profetizar sobre a tua vida é que em dias comuns e em momentos comuns, Deus vai te usar sobre este Rio de Janeiro para pregar uma verdade, para pregar a redenção e para dizer: Deus ainda salva, Deus ainda cura, Deus ainda liberta. Levanta a tua mão aí, porque Deus vai levantar pessoas que estão dispostas a viver o verdadeiro evangelho. Oh, aleluia! Arabassorebas, Arabarabassodarabas. O apóstolo João está vendo algo muito forte. Ele está vendo um livro
à direita, à destra do Pai, havendo um livro escrito por dentro e por fora. E agora João está vendo essa visão, e essa visão faz João chorar, porque João não está vendo ninguém digno. O anjo está bradando forte: João, quem é digno? João poderia muito bem dizer: sou eu que estou tendo tantas visões. João poderia dizer: sou eu que estou aqui vendo, conversando com o anjo. João vai olhar para dentro dele e dizer: não estou vendo ninguém digno de abrir o livro. Que livro é esse? O livro da salvação. E desatar os selos. Só, pastor Samuel, que eu não vou ver João rindo. Eu estou vendo João chorando. Porque aquele que carrega Jesus, ele não tem que ficar feliz quando o jornal diz que mais um jovem foi assassinado. O coração dele ainda precisa arder por almas. Aquele que carrega Jesus precisa entender o que João entendeu. João está vendo o livro à direita, à destra. João está vendo alguém mais poderoso do que ele assentado. Porque se para João a situação era uma situação difícil, para Deus ele estava sentado, nada tira ele do controle. Eu posso imaginar a cantora João atordoado dizendo: quem é digno de abrir o livro e desatar os 7 selos? E Cristo assentado dizendo: João, eu sou digno de desatar o livro e os 7 selos. Eu sou digno, João. Eu sou digno de fazer para a humanidade o que só eu posso fazer. Continue plantando, porque quem dá o crescimento é Deus. Paulo planta, Apolo rega, mas só Deus pode dar o crescimento. Talvez uma palavra que você está pregando para você, a pessoa nem ouviu, mas Jesus está germinando a semente está crescendo, e uma hora ou outra você vai ver quem estava lá fora entrando para o culto e dizendo: apenas uma palavra me trouxe neste lugar para dizer que Ele é santo. Pegue na mão de alguém nessa noite e diga para alguém: continue plantando. A tua função é plantar. Deixa que o ceifeiro arranca joio. A tua função não é arrancá-los, até porque você pode confundir o joio com o trigo. Eles crescem juntos. O joio prega, o trigo também. O joio roda, o trigo também. Deixa vir o ceifeiro aí, porque ele sabe quem é quem. Ele conhece o coração. Deixa para o ceifeiro arrancar. E o que eu faço, Daiane? Continue plantando. Plantando o que? Salvação. Continue pregando que Ele cura, que Ele salve, que Ele liberta. Uma hora ou outra você pode se surpreender e ver aquele que você olhava e dizia: só o Senhor pode fazer. E Jesus dizendo: ainda bem que você só plantou. Ainda bem que você só plantou, porque a terra boa sou eu. Oh glória, pode continuar plantando. Planta na tua faculdade, planta no teu serviço, planta na tua escola, planta na rua da tua casa. Deixa que o Espírito vem regando e Deus vem dando crescimento. Vai plantando, vai plantando. Uma hora essa semente vai cair em solo bom. Quem é digno de desatar os 7 selos? E o anjo disse: não chores, eis aqui o cordeiro que foi morto. Ele morreu como um cordeiro, porque era necessário para que se cumprisse o que a palavra ensina em Levítico. Ele não vai fugir do que ele mesmo escreveu.
Mas não fica chateado não, João, porque ele até foi como um cordeiro, só que ele não permaneceu cordeiro. Ele levantou como leão. Preocupa não, João. Continua regando, continua pregando a boa semente. Timóteo vai escrever na sua segunda carta, a partir do capítulo 1 Timóteo, capítulo 2, vai dizer: pois só há um mediador entre Deus e os homens, Cristo nos deu a acessibilidade, a salvação por intermédio de cruz. Fique sobre os seus pés, você que pode nesta noite. Para sempre sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Diga: ó morte, onde está? Meu rei ressuscitou, ele venceu pra sempre, pra sempre. Estender as suas mãos e dizer: cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu, cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. A morte venceu, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste e está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. E teu é o reino, e tu é a glória, acima de todo trono está. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste
Santo é o Senhor Deus, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor poderoso. Ele é digno de louvor, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus, Ele é poderoso. Ele é digno de louvor, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo. Poderoso, digno de louvor, digno de louvor.